A manso da família Albuquerque, em São Paulo, estava mergulhada num silêncio sepulcral, exceto pelo berrio. O choro do bebe agudo e incessante atravessava os corredores de Mimor como um alarme impossível de desligar. Do lado de fora das janelas altas, o sol de primavera iluminava os jardins perfeitamente aparados, mas dentro da casa, o ar era pesado, carregado de tenso. Eduardo Albuquerque, homem cuja assinatura podia mover mercados inteiros, permanecia em véu no centro do quarto luxuoso, pela primeira vez em anos sem qualquer poder. Seu filho de apenas 7 semanas chorava a te ficar vermelho, as mozinhas cerradas, os pulmes minúsculos, trabalhando mais do que qualquer imiquina milionria que Eduardo Jó havia construído. Ao redor, tudo que o dinheiro podia comprar, Gota havia falhado. Um pediatra de renome vindo expressas do Rio de Janeiro, 2 babs especializadas, até mesmo um psicólogo infantil. Todos tentaram, todos desistiram. No outro extremo do corredor afastada da confuso Helena Duarte, a nova empregada da casa dobrava lenes limpos na lavanderia. Discreta, quase invisível, era lembrada quando algum precisava de algo feito em silêncio. Mas o choro atravessava paredes, cortava o coral e fazia ecoar lembranas antigas, um som cru, desesperado, inconfundível. Helena pousou os lenes sobre a bancada. Sabia muito bem as regras, o berrio não era lugar para ela. Mas existem instintos que falam mais alto que o medo. Quando se deu conta, Jit caminhava em direção ao choro cada passo, levando-a para um instante que mudaria sua vida e a deles para sempre. Ao alcanar a porta entreaberta, parou. O ar ali dentro parecia mais quente, denso, como se o pranto tivesse tomado cada canto. A babe principal, uma mulher rígida de uniforme engomado, andava de um lado para o outro com o rosto azedo, prestes a ferver de impaciência. O pediatra massageava as têmporas, murmurando a Eduardo palavras que soavam mais como rendio do que conselho. O milhão-rio, com o maxilar travado, mantinha os olhos fixos no filho que se debatia no bero como se o mundo inteiro o tivesse trado. Helena ficou parada na soleira, o coral disparado. Sabia que não pertencia aquele pau nem aquele momento. Mas também sabia reconhecer aquele som. Havia escutado anos ateres, quando seu irmão mais novo chorava noites inteiras no pequeno apartamento da periferia, muito antes de ela pisar numa manso como aquela. Não era apenas manha, era o choro de quem pedia algo que nenhum diploma poderia oferecer. Eduardo ergueu os olhos e encontrou o olhar dela. Sua expresso não era de boas-vindas, tampouco de rejeio. Era o rosto de um homem no limite, silenciosamente desafiando quem tivesse a ousadia de trazer uma resposta. Senhor Helena ouviu a pria voz dizer firme apesar do coral, martelando no peito. Posso tentar. A babchefe girou o corpo, de repente os olhos faiscando de esquindá-lo. De jeito nenhum, ela no... Eduardo levantou a mão, cortando a frase no ar. Deixe. Os elbios da Bab se comprimiram numa linha fina, mas ela deu um passo para o lado. Helena avanou devagar em direção ao bero, consciente de cada olhar cravado nela. O rostinho do bebe estava manchado de ugrimas, os soluços curtos e entrecortados. Com um gesto suave, ela o tomou nos braços, como quem recolhe algo mais precioso que a perpria vida. Aproximando-o do peito, começou a murmurar uma melodia baixa, quase um sussurro, a mesma cano que sua ave entoava nas noites abafadas de Vero, no interior de Minas. O bebe se enrijeceu por um instante, mas logo parou como se estivesse escutando. Helena continuou embalando o corpo, balanando num compasso lento, amor protegendo com ternura a cabecinha dele. Iento como num milagre impossível, o choro cessou. A sala mergulhou num silêncio frigil, atordoado, quebrado, apenas pelo suspiro macio da criana, que fechou os olhinhos e repousou o punho contra o ombro dela. Os olhos de Eduardo se arregalaram à incredulidade, cedendo lugar a algo muito mais humano ao vivo. A tenso se dissolveu como neblina, todos sentindo que tinham acabado de presenciar uma espécie de milagre intimo. Helena não ergueu o olhar, não disse palavra.
Continuou apenas cantarolando como se naquele instante nada existisse alma do bebe em seus braus. Eduardo permaneceu em véu, quase sem respirar, temendo que qualquer movimento brusco quebrasse a calma conquistada. Horas de tormenta tinham se dissipado em segundos substitutas pelo som mais simples do mundo, o acalanto de uma cano de ninar. A babichefe, enrijecida perto da quimoda, cruzou os braus com tanta fora que os NS dos dedos ficaram brancos. Quando falou, sua voz veio cortante e J teve o seu momento Duarte. Agora devolva o bebe. Mas Eduardo não repetiu a ordem. Deu apenas um passo frente, fixando o olhar no rostinho sereno do filho. Ainda não murmurou, quase para si mesmo. Helena não se intimidou. Ajustou o peso do menino nos braus, embalando num ritmo ainda mais compassado. Ele este superestimulado, disse suavemente no como quem desafia, mas como quem enuncia um fato. Muitas vozes. Ele precisa sentir um coral S numa sala cheia de estranhos. As palavras atingiram Eduardo mais fundo do que ele esperava. A vida inteira cercado por equipes conselheiros especialistas solúes, sempre escritas em relatrios e planilhas. E ali diante dele, uma jovem contratada para dobrar lenes e polir prata, falava a língua secreta do coral de seu filho. O pediatra pigarreou, visivelmente constrangido. Bem, os bebés realmente respondem a certos ritmos familiares. A frase soou vazia, como se aquele soubesse que estava afirmando o bivio tarde demais. O olhar de Eduardo não se desviava de Helena. Onde aprendeu a fazer isso? Ela hesitou por um instante antes de responder a voz baixa, mas firme. Minha avê me criou, junto com meu irmão mais novo. A gente não tinha quase nada, mas ela dizia que os bebés escutam mais o que vós sente do que o que vós fala. Se vocês calma, eles sentem. Se no oeste, eles sentem também. Os olhos da Babi chefe correram para Eduardo, esperando que ele retomasse o comando da situação. Mas em vez disso, ele perguntou. Ficaria mais um pouco até ele adormecer de vez. Helena assentiu discretamente sem interromper o embalo suave. O bebe suspirou contente, os dedinhos minúsculos se agarrando ao tecido do uniforme dela. Naquele instante, Eduardo percebeu algo perturbador. Os especialistas mais caros do mundo tinham falhado, mas a empregada que sequer deveria estar no berrio tinha conseguido. E essa verdade se alojou em sua mente como uma pedra impossível de ignorar. A sala pareceu soltar o ar contido quando a respiral do bebe entrou num ritmo lento e constante. Helena permaneceu de pé junto ao bero, o pequeno corpo aninhado contra o peito dela, a face encostada de leve na cabecinha quente. A luz do sol, atravessando as janelas altas, se suavizou refletindo discretamente no brilho mído que surgia nos cantos dos olhos de Eduardo, detalhe que ele logo disfarou ao dar um passo para Thérèse. Para um homem acostumado a erguer ímprios com eficiência e resultados, aquela cena era profundamente desarmante. J havia presenciado fuses bilhões em Vênice que mudaram indústrias inteiras, mas nada se comparava ao milagre silencioso diante dele. Helena não usara nenhum equipamento especial, nenhum reerfico, médico, nenhuma terminologia clínica. Apenas ouvira o que a criana precisava. E ao fazer isso, conquistara o impossível. Voc escuta com mais que os ouvidos, murmurou. Helena, sem erguer os olhos como se falasse consigo mesma. Eduardo inclinou levemente a cabeça. O que quer dizer? Ela ajeitou o bebe nos braus, a voz suave, quase um segredo. Os bebes no TM. E palavras. Então, eles falam de outros jeitos, na respiral, nos hemisculos, no jeito de chorar. Se a gente se escuta o barulho, acaba perdendo o que eles estão tentando dizer. A verdade, no tom dela, o atingiu mais fundo do que esperava. Durante TTRs semanas, sua vida tinha sido um borro de compromissos, consultas e noites em claro. Mas naquele instante, Eduardo percebeu que vinha tentando consertar o filho como se fosse um problema, em vez de conhecê-lo como pessoa. A babichefe, ainda rígida e contrariada, avanou alguns passos. Senhor Albuquerque, se desejar eu posso. Não interrompeu Eduardo, a voz mais firme desta vez. Ela sabe o que está fazendo.
Helena ergueu os olhos encontrando os dele pela primeira vez desde que entrara no berrio. Não havia triunfo nem arrogância, apenas uma calma eslaida como se aquilo fosse simplesmente o que se faz quando uma criança está sofrendo. Quando o bebê enfim mergulhou num sono profundo e tranquilo, Helena o deitou com cuidado no berô. Eduardo permaneceu ao lado dela, observando o rosto sereno do filho. A tenso que havia dominado, amanso a mãe inteira, se dissolveu substituída por algo mais silencioso, mais quente. Naquele momento, Eduardo soube que aquela nu seria a elitima conversa entre eles. Helena Duarte tinha acabado de ultrapassar o limite do cargo que ocupava e entrado em um espal da vida dele que ele não imaginava que algum preencheria. O restante do dia transcorreu numa calma incomum. A casa, que pela mãe estava cheia de passos apressados e discursos abafadas, agora parecia envolta em reverência. Eduardo se recolheu ao escritrio para uma reunião por vídeo, mas a mente insistia em vagar de volta ao berrio, imagem de Helena segurando seu filho, transformando o caos em silêncio. Noite, quando o cu se tingia de lavanda, Eduardo se pegou parado diante da cozinha. Helena estava ali, mangas arregadas, enxaguando mamadeiras na pia. No o viu de imediato, e por um instante ele apenas ficou observando seus movimentos tranquilos, meticulosos, cada gesto carregado de um cuidado que não precisava de palavras. Helena, disse ele finalmente. Ela se virou sobressaltada. Senhor Albuquerque, desculpe, estava... Vox salvou meu filho. Hoje interrompeu a voz baixa, mas carregada de sinceridade. Não quero soar drâmtico, mas foi exatamente isso que senti. Ela enxugou as mãos devagar, os olhos buscando os dele. Eu não salvei nenhum senhor. Eles precisava que algum parasse tempo suficiente para ouvi-lo. Eduardo se aproximou mais, apoiando-se no balco de Mitmore. Sabe quantas pessoas eu levei para aquele berrio? Os melhores nas suas reias. E nenhum conseguiu o que Vox fez. Isso não sorte algo que vos carrega dentro de si. Helena balanou a cabeça desconfortável com o elogio. Não nada especial. Minha avê me ensinou a prestar ateno nos detalhes, nas pequenas coisas que quase todo mundo ignora. Se que eu nunca tinha tido um motivo para usar isso desse jeito. Eduardo hesitou, mas enfim disse as palavras que vinha remoendo desde o instante em que o filho silenciou nos braços dela. Quero que trabalhe conosco, não apenas aqui na casa. Minha empresa está criando uma divisão nova voltada para o bem-estar na primeira infância. Temos toda a tecnologia do mundo, mas o que não temos, o que vós se mostrou hoje, o lado humano da Conexo. As sobrancelhas dela se uniram em surpresa. Est me oferecendo um emprego? Estou lhe oferecendo um propósito, respondeu ele. Um papel em que voc poder treinar nossas equipes para entender os bebés álmidos, graficos e relatrios. No favor nem caridade, porque você é a pessoa mais qualificada que tu conheci para isso. Os elbios de Helena se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu de imediato. Ela baixou os olhos para a pia, depois voltou a encará-lo. Senhor Albuquerque, eu sou empregada. Não tenho diplomas certificais. Nada disso importa para mim, interrompeu com firmeza. O que importa é que meu filho parou de chorar hoje porque você o compreendeu. E se puder ensinar outros a fazer o mesmo, imagine quantas crianças e quantos pais você poderia ajudar. O relógio da cozinha marcava o silêncio com seu tic-tac discreto. Por fim, Helena soltou uma risada curta, ainda incrédula. Se eu disser sim, vou poder continuar trabalhando com ele também. Eduardo sorriu, um sorriso raro, nele desarmado genuíno. Com certeza. Mas se me deixar contar a todos que a ideia foi minha. Ela riu baixo, balanando a cabeça. Combinado. Ao sair da cozinha, Eduardo tinha uma certeza absoluta. Contratar Helena Duarte seria uma das melhores decisões de sua vida, não apenas para a empresa, mas para sua família. E no fundo suspeitava que aquilo mudaria a vida dela, tanto quanto Jota havia mudado a dele. 2 semanas depois, as portas de vidro espelhado da Albuquerque e Novaes deslizaram suavemente, revelando uma cena que ninguém esperava. Helena Duarte, no mais com o uniforme de empregada, mas usando uma blusa azul marinho elegante e calas de tecido cinza claro, caminhando ao lado de Eduardo Albuquerque,
como se Joto fizesse parte da equipe executiva. Funcionários ergueram os olhos de suas telas, curiosidade mal disfarada estampada nos rostos. Eduardo a conduziu até o recém-inaugurado centro de treinamento da empresa, um espaço amplo e luminoso, com assentos confortáveis e cantos silenciosos pensados para reflexo. Ali aconteceria a primeiro acesso de Helena a introduo da iniciativa de Conexo Humana, projeto que Eduardo havia acelerado APS aquele dia transformador no Berrio. A sala estava cheia em engenheiros designers, de produto consultores pedítricos e até alguns gerentes seniores que ainda se mostravam críticos em relação à ideia. Helena se posicionou frente apoiando levemente as mãos sobre a mesa e comeou sem slides, sem roteiro. Vivos pode ter o monitor de bebê mais avanado, o berô mais inteligente, a manta mais macia, disse a voz calma, porém firme. Mas se não souber ler os sinais que a criança dê, nenhum desses recursos ter valor. Ela caminhou devagar entre as fileiras, trocando olhares com as pessoas. O choro de um bebê não é esse barulho. Uma frase sem palavras. O tom, o ritmo, as pausas, cada detalhe transmite algo diferente. Mas para ouvir de verdade, preciso estar presente. Preciso que o bebê acredite que vós um porto seguro. A sala mergulhou num silêncio absoluto, no silêncio do desinteresse, mas aquele que revela a teno verdadeira. Helena contou sobre as noites em que embalava o irmão mais novo num pequeno apartamento, sobre como aprendeu a sincronizar a perpria respiral dele até que o menino se acalmasse. Explicou que crianças, sobretudo recém-nascidas, leem emoes através do toque do tom e da presena, muito antes de entender palavras. Um dos designers sêniores ergueu a mão. Entoest, dizendo que a tecnologia nos serve. Helena sorriu de leve. A tecnologia pode ajudar, sim, mas deve apoiar a Conexo no substitula. Um monitor pode mostrar que o bebê está acordado. Mas um cuidador que compreende a criança pode dizer por quê. Do fundo da sala, Eduardo observava braços cruzados de maneira relaxada, carregando uma expresso rara orgulho silencioso. Ele via a mudança acontecer diante dos olhos engenheiros inclinados para frente, consultores rabiscando anotais apressadas. E não era por causa de graficos ou projetos de mercado, mas porque Helena oferecia algo que eles nem sabiam que precisavam: perspectiva. Quando o acesso terminou, um pequeno grupo de funcionários permaneceu na sala para tirar dúvidas. Helena respondeu a cada pergunta com paciência, a voz firme, a postura tranquila, irradiando uma segurança que não vinha de diplomas, mas de experiência vivida. Mais tarde, ao saírem juntos do perdio, o sol da tarde refletindo no vidro espelhado da Albuquerque e Novaes, Eduardo lanou-lhe um olhar de cumplicidade. Voc tem consciência, disse, de que acabou de mudar a forma como eles enxergam toda a nossa linha de produtos. Helena deu de ombro suavemente, um leve sorriso surgindo no canto dos elbios. Eu não mudei o pensamento de ninguém. Se lembrei a eles de algo que J sabiam as pessoas VM em primeiro lugar. Eduardo assentiu, observando-a caminhar frente em direção ao estacionamento. Pela primeira vez em muitos anos sentiu certeza de que sua empresa não estava apenas criando produtos. Estava construindo algo que realmente importava. E tudo havia começado no instante em que uma empregada ousou entrar num berrio e se recusou a ignorar o choro de uma criança. Um mês depois, Helena Duarte Jona era presena constante na empresa. Seu programa de treinamento havia se expandido para uma série de oficinas, não apenas para funcionários, mas também para pais da comunidade. Numa tarde quente de sexta-feira, Eduardo a encontrou na sala de convivência da companhia, sentada no chão de pernas cruzadas, cercada por um pequeno grupo de pais de primeira viagem. Ela demonstrava como embalar os bebés, em sintonia com a respiral, o ritmo suave que traz calma. Nos braços dela, o filho de Eduardo dormia profundamente, imagem viva, de confiança e paz. Eduardo ficou parado na soleira, deixando-se inundar pela cena antes de intervir. Quando Helena finalmente o notou, sorriu
e lhe entregou o bebe com delicadeza. Ele este ficando mais pesado, brincou. Ele este ficando mais feliz, respondeu Eduardo em voz baixa, e dizia a mais pura verdade. Sua casa estava mais leve, sua empresa mais enraizada naquilo que importava, e sua pria vida mais rica tudo, porque uma mulher tivera a coragem de entrar em um quarto onde não era chamada, e ouvir de uma forma que ninguém mais soubera ouvir. A verdadeira expertise nem sempre está em títulos, diplomas ou solo escaras. Ela vive na dispósio de estar presente, de escutar profundamente e de se conectar com o coral. O menor gesto de compaixo pode se expandir em ondas que transformam mais vidas do que jamais poderamos imaginar.